Na semana passada, levei a conhecimento da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Comunicação, um cartaz afixado na Unidade Básica de Saúde Silvio Scraba, no Jardim Industrial, onde os funcionários da casa, ou algum funcionário da casa, quis colocar naquele momento ali, aliás, já estava ali há quase um mês esse cartaz, alegando que esta UBS, senhores vereadores, não tinham funcionários suficientes para atender a demanda que o bairro tem. Ora, questionando a Secretaria Municipal de Saúde, nós ficamos sabendo que esta unidade conta com 87 funcionários para atender as demandas. E eles alegando para colocar a população contra essa atual administração, que não tem funcionário suficiente para atender a demanda. Por mais que seja um dos bairros com maior índice populacional, é uma vergonha, senhores vereadores, ser um polo de atendimento pediátrico com 3 pediatras no plantão e só um estar em atendimento, e eu tive que passar por essa experiência calado, para não ter que ser acusado depois de carteirada ou pistolão supostamente idôneo. 1h30, senhor Benhur, 1h30, um único médico pediatra atendendo numa escala de 3, isso confirmado na mesma hora pelo senhor secretário de Saúde do nosso município. Levamos o fato a conhecimento público, e aí os próprios funcionários colocaram que o nosso trabalho foi mentiroso, que o cartaz não existia e que a coordenadora do posto de saúde, que vive prestando contas, né, para um setor da mídia que só ataca o ISAM, disse que não viu tal cartaz. Eu fiz um apelo, vereador Benhur, para que outras pessoas se manifestassem. E eu gostaria muito que, inclusive, os vereadores do Capela Velha prestassem atenção nisso, porque é a maior falta de respeito que pode existir hoje com o nosso sistema de saúde. Vou colocar à disposição depois da presidência essas falas. E a pessoa em si que fez a denúncia não é um moleque, não é uma pessoa sem referências, é uma profissional da área do SAMU, que entrou em contato comigo para passar os seguintes relatos. Não tem médico para atender a galera, somente a enfermagem, isso nas UBS de um modo geral. E quanto ao pediátrico, sempre pego crianças lá que não têm a mínima necessidade, preste atenção, vereadores, que não têm a mínima necessidade de serem encaminhadas ao pronto atendimento infantil. Questionamos o porquê, a enfermeira do plantão relata que elas que avaliam essas crianças e que a pediatra só assina. E aí, quando os médicos vêm passar o caso, não sabem nada. Quando vai passar o caso para funcionário do SAMU e fazer o transporte da criança, que não tem necessidade do pronto atendimento, o médico, a pediatra, não sabe nem do que se trata. Ao invés de diminuir os atendimentos no pai, a unidade que fica encaminhando os casos leves para o pronto atendimento infantil. Isso não é UBS do Industrial, são todas as UBSs do município. E continua o relato, senhores vereadores. Aí chega no pronto atendimento com a criança estável, sem risco e sem necessidade, os pediatras do pai ficam, de acordo com o relato da funcionária, pé da vida. Mas eu, enquanto SAMU, não posso fazer nada, apenas encaminho. Só sei que está tudo errado, os atendimentos nas UBSs e do pai. Muitas vezes precisamos fazer vistas grossas quando vamos deixar nossos pacientes, senão todos os atendimentos vamos precisar chamar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. E o mais grave, vereadores, esses dias peguei uma paciente idosa, 86 anos, essa sim, estado grave, sem apoio dos nossos reguladores, sem apoio da Alfa, que é o suporte avançado, levou para a UPA com prioridade. E o médico de lá não queria aceitar a paciente, porque era uma paciente da Santa Casa em Curitiba. Porém, ela, uma Bravo, suporte básico, não poderia levar para Curitiba sem o suporte da Alfa. Então, antes de alegarem que são denúncias graves e que precisam ser apuradas, eu queria deixar claro para a cidade de Araucária que o cartaz da UBS do Industrial é um desrespeito não somente com o cidadão, mas com o fato de ter uma Câmara que tem procurado fazer o melhor, e principalmente com o prefeito da cidade, porque isso é um levante, senhores vereadores. E ninguém tem coragem de vir aqui e estar falando o que está acontecendo. Porque é muito fácil cobrar os deveres da municipalidade, mas cumprir com as suas obrigações enquanto funcionários da saúde, isso não tem acontecido no nosso município. Quem sofre são as crianças.
Aí é fácil levar denúncias até essa casa, depois que a mídia A ou B faz live na porta do PAI, faz live na porta do HMA. Mas ninguém está indo no cerne, com perdão da expressão, senhores vereadores, ninguém está indo no cerne realmente fiscalizar e entender o que está acontecendo nessas demandas. Aí podem me perguntar, como é que você pode provar isso diante da cidade sem receber um processo? Bom, eu já estou me preparando, né? Que venham os processos, porque eu acho que a partir do momento que a gente assume o compromisso, a gente tem que assumir também o bônus e o ônus. Essa mesma funcionária, senhores vereadores, ela apontou que tudo isso é apontado em relatório que eles são obrigados a fazer diariamente, e esses relatórios, eles são arquivados pela empresa que cuida do sistema de transporte do SAMU. Então, se o pronto atendimento infantil está lotado, está sobrecarregado, é porque as UBSs, como eu tenho falado há quase 2 anos isso para esta casa, estão encaminhando os casos que não têm gravidade de ambulância. A ambulância, na verdade, virou um coringa para a saúde não funcionar no nosso município. Então, quero deixar claro que isso, para ser levantado a fundo, né? A suposta imprensa idônea também está colocando aí a público as contas do portal Jornalismo Verdade, através do portal de transparência da Prefeitura Municipal, e no mesmo dia, né, inclusive foi acusado de emissão de nota fria para esta casa. O portal de transparência da Câmara também está à disposição, porque nunca tive, eu acho, que a honra de receber um anúncio de publicidade dessa casa. Então as denúncias são feitas nesse momento, não é para atacar o prefeito Issan, mas alguém tem que ter pelo menos um pingo de coragem nessa cidade, na mídia, e realmente fazer um trabalho de investigação que leve à tona o que está acontecendo. Senhores vereadores, cobrem do sistema SAMU, cobrem desses relatórios, vocês vão ver os casos que não têm necessidade de urgência sendo utilizado para superlotar o pronto atendimento infantil do nosso município. Ainda ontem eu vi o seguinte relato, que isso me deixou realmente estarrecido, né? Nós temos o pessoal que trabalhou no antigo Conselho Municipal de Saúde, que também sabia de como funcionava esse esquema. Ou seja, chega no plantão, o médico saiu do outro, chega e ele vai para o descanso, ele não vai trabalhar. Então, se hoje o pronto atendimento infantil está sobrecarregado, o HMA, a UPA estão sobrecarregados, essa destinação está partindo necessariamente de cada UBS do nosso município. Ressalva, não são todos os funcionários que infelizmente trabalham dessa forma. Aliás, felizmente, né? Nós temos funcionários honrados na saúde, médicos honrados, enfermeiros, técnicos honrados. Mas existe uma parcela, senhor Benhur, que está utilizando do sistema, nesse momento, apenas para confrontar o momento político da cidade. Estão usando da saúde das crianças para fazer o pior nesse momento. A questão não é mais a questão de um cenário político. A questão é que quando voltar a morrer uma criança no HMA, nós temos que começar a investigar, Ricardo, como é que estão os transportes do SAMU dos pacientes. Porque quando você pega um caso de uma senhora de 86 anos que precisava de atendimento e a UPA nega, a gente tem que entender por que nega, porque de repente está sobrecarregado, concorda? Aí é lógico, depois de estar de tanto caso que chega lá sem o devido merecimento para o atendimento de urgência ou emergência, é claro que quando chega um caso que realmente merece atenção, pode acontecer de realmente haver um descaso dessa proporção. Agora, o que não dá me perdoem, mas o que não dá agora, certo? É esperar a situação acontecer, mídia A e B fazer live, meter o pau, fazer jornal, falar quem morre, quem não morre, e aí o que acontece depois na sequência, senhores vereadores? O assunto entra em stand-by. Enquanto as nossas crianças estão sendo levadas sem necessidade para o pai. Não que pai e mãe não tenham que levar para o pai, leve para o pai. Mas se a situação, quando chega na UBS, como por exemplo no polo de atendimento pediátrico, que é a UBS industrial, chega-se lá, tem 3 médicos de plantão, pega-se caso sem necessidade, manda para o pai. E o pior, com 3 médicos no atendimento lá do plantão e só um está atendendo, onde estão os outros 2? Então, faço um apelo a essa casa, a essa comissão, Ricardo, um apelo à presidência, ao secretário de saúde, a todo o staff da prefeitura, que realmente cuide de um serviço de fiscalização, porque esse pessoal é pago para trabalhar. Não é pago para ficar despachando o paciente ao seu bel prazer. Ele ganha do município para isso. E mais, a mesma coisa serve para a Santa Casa de Chavantes, que hoje dirige o Hospital Municipal da cidade, o HMA. Alex. Então, se é pago para trabalhar, que trabalhe.
Quando você fala em ato de coragem, de procurar saber melhor, você se refere ao quê? Só para nós saber, para que o vereador tenha entendimento de que não seja essa casa, essa falta de coragem. Porque quando você se refere à questão coragem, do que você fala? A gente sabe o quanto essa casa trabalha e eu tenho feito acompanhamento político com o meu portal, já vai para 2 anos os trabalhos do Legislativo do município e todos sabem muito bem disso. Eu vou me referir a 2 pontos em especial. Partindo do princípio que todo vereador que está nessa casa mora num bairro e nesse bairro tem uma UBS, eu faço um apelo a vocês. Sim. A fiscalização ela tem que ser efetiva nessas UBSs. A UBS tem que entender que a qualquer momento o vereador tem que cair de paraquedas ali dentro para saber o que está acontecendo. E essas UBSs têm que dever ali respostas, têm que prestar contas para esses vereadores. É uma vergonha o Capela Velha ter 2 vereadores e a UBS Industrial fazer isso com eles. Colocar um cartaz falando que não tem funcionário. Então, eu faço um apelo aos vereadores do Capela Velha nesse sentido. A coordenadora do posto lá, a dona Eli, ela presta satisfações para A e B, quando chega a nossa vez de cobrar informação, não cobra. E não é um ataque, viu, Wagner? Eu apenas faço uma observação. Ataque pessoal já virou, não, já é apenas uma observação. Há tempo já que você vem perseguindo, há tempo. Não, só um minutinho só. Quero dizer o seguinte, nós temos hoje uma UBS com 87 funcionários e estão alegando que está faltando. Aí, em contrapartida, nós temos vereadores hoje da oposição que só aparecem para falar da saúde quando a mídia A ou B faz uma live na porta de uma UPA ou de uma UBS. Alex. Então, se o senhor me colocou agora em xeque, eu respondo. Sim. Os vereadores de oposição têm que fazer exatamente agora é pedir os relatórios do SAMU, né? E eu só quero deixar claro que não foi um ataque, né? Eu estou falando que é uma vergonha uma UBS fazer isso com 2 vereadores. Eu não quis colocar em posição de vergonha nenhum dos 2 vereadores. Se o vereador Wagner se sentiu ofendido, eu peço desculpas publicamente, mas a questão é, nós temos ali um grupo de 87 funcionários, Wagner, que não estão dando o mínimo respeito ao fato do Capela Velha ter 2 vereadores e querer levantar uma bandeira dizendo que a UBS não tem funcionário para estar atendendo o povo. Então é uma vergonha uma UBS do porte que é a UBS Industrial, recém-inaugurada, com 87 funcionários, colocar um cartaz como esse, num momento como esse. Pior ainda, de acordo com o relato dessa funcionária do SAMU, está colocando em xeque o atendimento, o pronto atendimento infantil. Então, ou seja, por isso que eu peço realmente que cada vereador dentro do seu bairro peço, né, já faz, eu sei que faz, mas que cobre cada vez mais essa parte da fiscalização, porque quando uma criança em gravidade chegar no pai, talvez seja tarde demais. Porque nós temos ali casos que não têm a necessidade de uma emergência e urgência e estão sendo encaminhados para lá. Finalizo minha fala agradecendo, deixo claro que a intenção aqui ela não é de ataque, é de alerta. É simplesmente respondendo que, se a partir do momento que a gente levanta uma denúncia, e essa denúncia é colocada em xeque dentro da nossa idoneidade, a gente faz um clamor público e pede para que a população se manifeste. Quando a gente vê que alguém do próprio sistema do SAMU está alertando e que isso está em relatório, tem como provar, a única coisa que eu peço, então, à Comissão de Saúde, vereador Ricardo, é que peçam esses relatórios e vejam qual é exatamente o grau de gravidade dessas crianças que estão sendo encaminhadas. Porque se não tem grau de gravidade, não é urgência e emergência, por que está sendo feito? Por que a enfermagem avalia e a pediatra, que deveria passar por consulta, só assina? Isso é grave, vereador. Uma pediatra que não faz a consulta e só assina é grave. Então, se estão ali, que cumpram com o papel. Se não, uma hora, realmente, a saúde vai entrar em falência, mas vai entrar em falência justamente pelo fato desse povo todo estar sendo... Todo não, né? Parte desse povo estar sendo omisso com as nossas crianças.